Olá! No vídeo de hoje trataremos sobre lesões no esporte. Eu tenho um amigo que ele foi vice-campeão olímpico, um feito muito bom. Em uma conversa que eu tive com ele, ele me disse o seguinte, que em um dos momentos dele, no momento do treinamento, ele teve uma lesão. E essa lesão o incapacitou de fazer as atividades por 6 meses. Veja você como isso é complexo. Ou seja, uma pessoa que tem uma lesão esportiva pode ficar afastada durante um bom tempo. Qual o impacto que as lesões podem causar na vida de uma pessoa? Pois bem, vamos tratar aqui brevemente sobre alguns tópicos que nós precisamos ter atenção. O primeiro deles, aquecimento. O nosso corpo ele sai de um estado que nós chamamos de passivo, de um lugar ou de um momento que não tem atividade nenhuma, para que então ele venha entrar em um outro estado, que é um estado de movimento ativo. E nós precisamos avisar o nosso corpo. Como você deve perceber, nós estamos numa era de muita agitação, de muito barulho, de muita coisa. E a nossa mente, por vezes, ela fica cheia de muitas informações. Mas isso é muito importante, você não pode esquecer. Aqueça seu corpo. Faça movimentos nesse sentido. Por quê? Porque o aquecimento ele vai aumentar a sua performance, ajudar nos seus movimentos, na sua coordenação motora. E evidentemente não poderíamos deixar de fora aquilo que é a matriz desse vídeo. Ajuda a prevenir lesões. Outro tópico que a gente tem que falar também nisso daqui tem a ver com técnica correta. Algumas pessoas que frequentam academia, algumas pessoas que fazem academia ao ar livre, pegam ali o peso de qualquer jeito, vão fazendo sem pensar em absolutamente nada. Mas por que pensar nesse tópico e dessa forma? Simples, porque quando a pessoa faz um gesto correto, ela vai ter um alinhamento articular, ela vai ter um recrutamento muscular das fibras específicas para aquela ação. E também tem a ver com a trajetória do movimento. Isso tudo faz com que ela venha a ter uma eficácia maior numa economia de movimento. Seguindo, é importantíssimo também pensar em uma progressão que nós chamamos de gradual. Algumas pessoas elas não respeitam esse time, não respeitam esse tempo. Então chegam na academia e já vão querer pegar o peso maior, mais pesado. É interessante pensar nesse ponto de vista porque algumas pessoas elas estão apenas ali para competir com outras e não para ter a melhor performance baseada em si mesmas. Então o que elas vão fazer? Se meu amigo que tem a minha altura, o meu peso, não importa se ele treina faz 15, 20 anos, mas eu cheguei agora, então eu quero fazer igual ele. Isso pode dar muito problema. Então, progrida sim, mas de forma gradual. E a progressão tem a ver com a carga, ou seja, o peso que você pega. Não só isso, também tem a ver com o volume. E para as pessoas que trabalham com exercícios, especialmente, como é o meu caso, a calistenia, que faz exercício com o peso do corpo, street workout, enfim, atividades nessa direção, o volume é muito importante, que tem a ver com o quê? Número de séries e repetições. Diminuição ali do tempo de descanso. E esses elementos têm a ver com volume, mas também com intensidade. Muitas pessoas trabalham com exercício até a falha, então vão fazendo exercício até que elas não consigam mais. Isso também tem a ver com uma progressão. Pois bem, outra coisa, descanso. Descanso. Nós temos uma mentalidade da seguinte forma: quanto mais eu trabalho, quanto mais eu faço, é melhor. Não necessariamente, porque nosso corpo ele também precisa ter um reparo. E quando nós descansamos após o exercício físico intenso, nós vamos ter um reparo muscular, vamos ter um reparo do glicogênio, que é um substrato que nos traz energia. Vamos ter a remoção de alguns subprodutos que são específicos, marcadores da nossa fadiga. O ácido lático, que rapidamente se converte em lactato, e aí deixa a pessoa ali no estado que simplesmente o músculo trava, a pessoa não consegue fazer mais absolutamente nada. Importante também pensar na restauração hormonal e na restauração do sistema imunológico.
Evidentemente, durante a ação ali, durante a atividade, durante o exercício, é comum que tenha uma variação hormonal, que tenha uma variação no sistema imunológico. Mas é nessa pausa, nesse descanso, quando a pessoa ela dorme, que as fibras musculares vão sendo regeneradas, que elas vão tendo a hipertrofia e também que os níveis hormonais eles alcançam um limite ótimo, um limite muito bom. E também isso tem a ver com o nosso sistema imunológico. Importantíssimo também, entre todos esses tópicos, procure um profissional. Não vá apenas numa onda seguinte, já que fulano está fazendo atividade, eu vou junto com ele também. Eu vou colocar apenas um tênis no pé e vou sair caminhando, vou sair para academia, vou sair para fazer uma calistenia. Não faça isso com o seu corpo. O seu corpo não é uma loteria. Você precisa conhecer muito bem para que você use da melhor maneira possível. Entenda, quando nossos pais, nossos avós falavam um ditado, ele tem tudo a ver com isso que nós estamos tratando aqui. Prevenir é melhor do que remediar. Então, previna. Olhe, volte novamente, se for umas 2 ou 3 vezes, esse vídeo e analise o que de fato leva você a uma lesão. Lembra daquele amigo meu, daquele colega meu que teve aquela lesão e ele ficou 6 meses sem conseguir fazer uma atividade física? E você? E eu? O que será? Quais desses pontos nós temos errado? Quais desses pontos não temos concluído de maneira eficaz e tem gerado algum desconforto, alguma dor? A dor ela é um sinal do ponto de vista do nosso treino, do ponto de vista da existência humana. Ela é muito boa. Evidentemente que uma das definições de dor é uma sensação universal e desagradável, seja ela física ou mental. Mas entenda, se nós não tivéssemos dor, nós nem conseguiríamos corrigir alguma coisa que está errada. Então, eu digo para você, procure um profissional. Uma pessoa que pode te ajudar, uma pessoa que pode te auxiliar nesse processo. Exponha suas dúvidas, os seus objetivos. Nosso corpo ele não é apenas estético, mas ele é também fisiológico. E envelhecer com propósito tem a ver com isso. Não ter apenas por fora uma capa, uma musculatura agradável, uma musculatura bonita. Não, mas é um conjunto. É uma musculatura também revestida de um propósito.